from All That Jazzes! Hi, guys! Olha, eu tô super feliz porque você tá aqui comigo. Esse programa é pra você que é artista, pra você que é imigrante, pra você que é artista e imigrante, ou pra você que não é nenhum dos dois, mas tem a curiosidade de saber a vida real de gente que batalha, mas nem sempre tem um aplauso merecido. Eu sou a Jessie e eu tô muito feliz que vocês estão aqui. Eu tô, muito animada e muito nervosa também. E quem me acompanha nessa nave, que não é da Xuxa, é nossa, é o meu lindo, é o meu co-host, é o meu amigo, Aba. Hi everyone, eu sou o Aba. Eu sou ator, bailarino, cantor, pianista. Não necessariamente nesta ordem, mas às vezes tudo isso ao mesmo tempo. Sejam bem-vindos a mais um episódio do All That Jazz. É isso mesmo, Aba. Olha, gente, eu tô muito feliz, mas antes de eu falar sobre o nosso convidado, eu queria lembrar vocês de se inscrever no canal, de ativar o sininho e também de compartilhar esse conteúdo para aquela pessoa que você gosta, pessoa que você ama ou para aquele artista que você admira, tá bom? Então vamos lá, que agora eu vou apresentar o nosso convidado. Gente, vamos lá. A convidada de hoje, eu sou super fã. Eu tô assim, ó, nervosa, porque ela fez parte da minha adolescência, da minha infância. Ela não é tão mais velha do que eu, mas assim, gente, eu vi ela na televisão. Então, olha, eu vou apresentar. Hoje o nosso convidado é praticamente uma versão real da palavra multitarefa. Sério, se talento fosse superpoder, essa pessoa teria uma capa. E provavelmente já teria salvado o mundo umas 5 vezes. Ela começou cedo, ainda adolescente cedo, participando de um reality show da Disney. E não qualquer Disney, mas o canal que lança estrelas internacionais, onde ela entrevistou gente como Demi Lovato e Jonas Brothers. Ou seja, antes de você terminar o seu café, ela já estava entrevistando estrelas de Hollywood. Depois disso, decidiu que um país só não era suficiente para abrigar todo esse talento e se mudou para a Argentina, apresentando programas de TV, participando de séries que fizeram sucesso em toda a América Latina. Ah, se você acha que é só isso, ela também lançou seu primeiro single solo. Voltando ao Brasil, entrou de cabeça no teatro e nos musicais, estrelando produções infantis e homenagens à Jovem Guarda. Sim, aquela galera que você provavelmente já ouviu cantar no rádio, mas com ela no palco é outro nível. E não para por aí. Em Portugal, ela participou de novelas, clipes internacionais, sim, até da Madonna. Ela lançou hits que tocaram em rádio em vários continentes. Mistura pop, reggaeton, funk. Basicamente, se é dançante, se faz, ela é feliz. Então, se você está tentando adivinhar quem é, aqui vai uma dica. Ela é atriz, cantora, apresentadora, estrela da Disney, musa dos musicais e quase uma super-heroína do entretenimento. E finalmente, sem mais suspense, recebam com aplausos, eu sou super fã, Yaya! Yasmin Manaia! Oi, Seja gente! bem-vinda, Yaya! Gente, fiquei muito emocionada. De Gostou? verdade. Sim, eu acho que é muito bonito. Não me canso de agradecer, eu acho, de ter de tempos em tempos reconhecimento direto, de ouvir a minha história. Eu acho que é muito interessante quando a gente escuta a nossa história vindo de outras pessoas e de outras perspectivas. Nossa, a vida é tão grande, né? É tanta coisa e ainda tem tanta coisa por vir, então obrigada, eu amei. Yaya, você já fez muita coisa nessa vida. Caraca! Você é uma pessoa que. Como é que. Não, e gente, pra quem não sabe, a Yaya é da minha cidade, ela é de Santos, né? E de que canal você é, Yaya? Do canal 2. Canal 2. Eu sou do canal 5, mas eu nasci no canal 1. Ah, eu amo. Só quem é de Santos vai entender o que que é. Só quem é de Santos sabe o que é canal 1. O Aba não sabe, ele é de São Paulo. Tem que ir lá para Santos para ver os canais pessoalmente. É isso. E aí, você já fez muita coisa nessa vida. Cara, quanta coisa. E você se reinventou. E cada vez que você trouxe novas propostas, foi uma coisa mais
incrível que é outra. Você sempre teve essa multicidade, multitarefas na sua vida? Ou foi uma coisa que você foi descobrindo? Nossa, nunca me fizeram essa pergunta. Já me perguntaram muita coisa, mas isso não. Não. Eu acho que eu tive muito interesse em aprender tudo. Eu tenho uma coisa em mim que eu gosto de ser. Eu sou perfeccionista e não romantizo isso, porque eu acho que tem os dois lados. E desde muito pequena eu lembro de ter assistido um musical, que agora eu não vou lembrar o nome nem em inglês nem em português. Mas eu lembro de ter assistido esse musical que era a atriz que cantava e depois ela dançava e fazia tudo. A Noviça Rebelde, era isso. A Noviça Rebelde, e eu era muito pequena e eu falei, eu quero fazer isso. Eu quero cantar, eu quero dançar e eu quero atuar, fazer tudo isso num lugar só. E desde então, muito pequena, eu acho que minha mãe fala que desde os 3 anos de idade eu falava que queria trabalhar na Globo. Eu queria assistir a Xuxa e assistir as novelas. Como a Xuxa, por exemplo, ela cantava, ela dançava e ela atuava, não tinha pra mim menos que isso. Você tinha que fazer tudo aquilo e apresentava também. Então, meu goal era, se eu quero ser a Xuxa, o que que eu preciso fazer? E aí eu fui começando. E na minha família você conhece minha irmã, né? A Jess conhece minha irmã. A gente tem sempre teve muitos inputs de dançar. Minha mãe dançava. A gente brincava muito de atuar dentro de casa, de se vestir de diversas formas. E eu cantava desde que eu me conheço por gente. Então, eu só fui investindo mais nisso, mas eu acho que o teatro musical, depois que eu entendi que aquele filme era base de teatro musical, aí eu falei, então eu quero estudar isso. E com isso eu fui me desenvolvendo. Maravilhoso. Você começou sua carreira muito jovem, participando de reality shows, programas da Disney. Como foi crescer sob os olhos do público e já lidar com essa pressão tão cedo? Foi muito difícil, porque quando você é muito novo, e se você não tem uma base emocional e familiar que te dê uma estrutura de entender quem é você e impor limites e de emocionalmente não tentar agradar as pessoas, você sempre vai se ver com a perspectiva das outras pessoas. E então, se a perspectiva das outras pessoas é o que importa, você quer ser o melhor, né? Please these people. Você quer agradar essas pessoas de qualquer forma. Então, para mim, no começo, era, como perfeccionista também, era sempre como eu posso ser perfeita aos olhos das pessoas. E durante isso, até 3 anos atrás, não muito tempo. Yaya, trabalhar em diferentes países como Brasil, Argentina, Portugal exige muita adaptação. Quais foram os maiores desafios de se reinventar artisticamente em lugares tão diferentes? Nossa, eu acho que o maior desafio é se adaptar num país, não importa, eu acho que o desafio artístico ele nem é tão grande, se você comparar com o desafio do que é se adaptar num outro país, e acho que vocês todos sabem disso, né? Porque a sua arte tá lá e o seu desenvolvimento ele é pessoal, ele vai acontecer em qualquer outro país, mas a sua adaptação e o seu desempenho dentro de cada país vai depender sim da cultura, da estrutura que você tem naquele país, que pode ser diferente e muitas vezes é diferente, porque a gente não começa, na maioria das vezes, numa casa, né, num berço dourado, com todo o suporte, e aí tem a estrutura da família que você não tem, a estrutura emocional, você tem que lidar com coisas que você não teve antes, então eu acho que foi muito mais difícil ter que me adaptar à cultura de cada país, à língua de cada país, e também esse não suporte emocional que vem ou dos amigos próximos ou da família, do que propriamente da arte. E eu acho que, inclusive, a arte, ela é suporte nesse momento que você não tem todos os outros suportes que você tem na sua cidade natal. Querendo ou não, Conciliar. é o pedacinho de lar, né, que a gente encontra nessas É, situações. a arte, querendo ou não, é um conforto, né? Às vezes. Às vezes não, acho que sempre. Acho que a arte, fazer uma aula, tá em contato com. Eu acho que é o. E aí, por que
eu agora vou te fazer uma pergunta mais pessoal de fã. É, porque eu acho que você tem multifacetas, você consegue fazer várias coisas magicamente, maravilhosamente bem. Mas assim, foi difícil pra você sair mais de um público do público infantil, adolescente, pra chegar tipo uma diva popstar? Foi difícil pra você? E como é que foi esse processo? Ah, tô improvisando, só pra que tu saiba. Sim, Jéssica. Para que tu sepas, eu Pra amo que tu saiba, espanhol. já tô já pensando no espanhol lá do outro. Foi, claro que foi. Por sorte e por minha dedicação, eu fui atrás de terapia. Quando eu comecei na Disney, eu já fui atrás de terapia. Mas quando você começa com o público infantil, numa empresa tem um compliance tão grande e você é tão jovem, existe aquele medo do. Mas o que que os outros vão pensar? As crianças que cresceram me assistindo vão pensar e vão me ver dessa outra forma. Então, eu lembro que quando eu lancei o Movimento Pegadinha, por exemplo, que foi assim o mais, o primeiro para mim muito mais assim diferente, né, ousado e que mostrava sensualidade, mostrava o corpo, eu chorei muitas vezes. Eu falei, eu não vou lançar esse videoclipe. As pessoas, você tá louca? Eu falei, nossa, não, eu não consigo me entender. E ao mesmo tempo, por outro lado, eu tava amando, porque aquilo também é a minha realidade. Eu vim de Santos, parte da minha família é da favela, eu cresci ouvindo funk, então pra mim existe uma verdade também, só que era uma verdade que inconscientemente eu queria esconder. Então eu sabia que de certa forma seria libertador fazer aquilo, porque era de uma forma muito bonita, porque eu sou muito proud, muito orgulhosa das coisas que eu fiz. E não acho que eu expus de uma maneira vulgar, mas eu expus um lado que eu não era confortável e que não era o que as pessoas estavam acostumadas a me ver. Então, o estar aberta a críticas, a entender o que os outros iam ver ou não, custou muito para mim. Foi muita terapia, foi muito coragem, foi trabalho interno mesmo, sabe? E assim, hoje em dia eu posso dizer que eu de fato me desvinculei, porque a Disney dentro da minha vida, ela não foi só profissional, mas ela guiou a minha vida pessoal durante muitos anos. Até a minha voz não era a minha voz. Eu durante muitos anos não tive coragem de desenvolver o meu lado mulher, porque eu ainda estava presa naquela imagem que foi criada e que teoricamente era o ideal, né? Porque você conquista algo tão grande com aquela imagem, que desconstruir essa imagem requer muita coragem e autoconhecimento, né? Yeah. Nossa. E você acha que aonde você sentiu aonde você sentiu que a pressão era maior? Quando você tava na Disney ou quando você entrou no movimento diva pop? No movimento pegadinha, movimento diva pop. Movimento pegadinha, né? Eu acho que na Disney, porque eu tinha menos estrutura emocional, eu era mais nova, eu também ajudava muito a minha família naquela época. A Disney veio na minha vida assim com um peso que estava alocado em muitos setores da minha vida. Então eu tinha muito medo de errar ou de, né, não agradar, porque aquilo também contribuía e fortalecia outras pontes para mim. Então a pressão não vinha só da Disney, porque a Disney tem uma pressão pelo nome, pelo compliance que eles têm, que é super rígido, e naquela época ainda era muito mais, muita coisa melhorou e mudou hoje em dia, né? E a idade, né? A gente, muito jovem, não sabe ainda, pelo menos no meu caso, acho que existem pessoas diferentes, mas a minha estrutura não era tão forte para poder lidar com essa pressão. E também, pela primeira vez, você ser vista pelos outros e ser exposta, né? Desde muito cedo, sobre a opinião dos outros e exposta pelo seu corpo, pela sua imagem, pela sua fala, pelo jeito que você canta. Então, requer anos, assim, no meu caso, foram muitos anos até eu ficar confortável com a minha imagem, e durante muitos anos eu não fui confortável com a minha imagem. Então, acho que lá foi mais difícil por essas questões. Tem algum país de todos que você já viveu? É mais ou menos a próxima pergunta.
Tem algum país que você viveu, que você sentiu mais pressão, que afetou mais a sua saúde mental? Ou você acha que foi uma coisa mais tranquila? Como é que foi esse movimento de mudar? Porque você já mudou na Argentina, você já morou na Argentina, no Brasil, em Portugal, e agora você tá na Holanda. Sim, Então, e morei na Inglaterra também, entre, você morou na entre... Inglaterra também. Depois de Portugal, eu fui para Inglaterra por um período, e depois da Inglaterra eu vim para cá, para Holanda. E tem algum, assim, a nível artístico, tem algum país que você acha que te pressionou mais? Ou você acha que mais a nível mesmo de imigração, de imigrante, é o que mais te pressiona? Eu te fiz várias perguntas em uma, desculpa. Mas eu entendi. Não, não, eu entendi. Eu acho que o Portugal, sem dúvida nenhuma, foi o mais difícil para mim. Eu acho que até o Aba pode, não sei, tem a opinião dele, porque ele também mora lá, mora aí. É, Portugal é um país muito pequeno. Existe uma. Da mesma forma que existe esse amor, existe esse ódio entre Brasil e Portugal. É uma coisa muito louca. Porque eles consomem muito o Brasil, aliás, desde historicamente, né? Em todos os sentidos. E eu acho que esse consumo e esse lugar de colonialismo, ele tá em todos os aspectos e ele não deixaria de estar na base artística. Então, eu sentia por muitas vezes que enquanto eu estivesse servindo ao que eles precisavam era legal, mas o que enquanto eu queria expor como artista e que não era o que eles queriam ver, já existiam barreiras e existem, e como é um mercado muito pequeno, é muito fácil de controlar. Você vê que eu tenho alguns amigos que são muito conhecidos, são top na, em Portugal, são o máximo, e nós tivemos assim conversas muito verdadeiras, porque nem eles, como portugueses, por exemplo, são felizes como a mentalidade de Portugal recebe a arte e consome a arte e produz a arte também. Então, para mim, esse período foi importante porque Portugal literalmente me desconstruiu em muitos âmbitos, inclusive como artista, porque foi lá que eu decidi que eu queria viver outras coisas, não só a arte que eu vivia, né? Me descobri com muitas outras coisas, porque foram muitas dificuldades. E emocionalmente eu acho que foi o pior. Caraca. Eu morei 4 anos em Portugal também. E eu e o Aba, a gente estudou juntos na mesma escola de teatro musical lá em Portugal. E a gente tem histórias parecidas, mas também diferentes. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Yaya, porque eu acho que também tem essa questão do Brasil e Portugal, mas também tem uma questão de ser mulher brasileira em Portugal. Porque o Aba é um homem brasileiro, mas eu era mulher brasileira, a gente tava no mesmo lugar, a gente passava mais ou menos pelas mesmas coisas, mas comigo era diferente. Tanto que eu tenho uma visão de Portugal e o Aba tem outra visão totalmente diferente. Portugal foi ótimo, abriu as portas pra mim, mas eu não fui nada feliz. E por isso que eu queria mudar de qualquer maneira. Eu queria mudar, eu queria migrar pra outro país. E como é que É. era? Tô improvisando de novo, tá, Aba? Como é que era ser mulher brasileira? Você acha que era mais difícil também? Por isso? Por ser mulher? Ser mulher é difícil em qualquer lugar. Do Aí mundo, depois, né? ser mulher brasileira é ainda mais difícil por toda a construção histórica da imagem da mulher brasileira. E ser uma mulher brasileira não branca é também um outro desafio. E aí você vai colocando camadas e camadas, e cada pessoa vai passar por certas preconceitos ou dificuldades dependendo da imagem, dependendo da sua classe social, dependendo da sua cor. Então, é claro, eu não posso dizer para você que eu sofri o pior do pior, que eu tenho outros amigos também que estão no corre, que ainda estão em Portugal, falando sobre colonialismo, falando sobre racismo, usando a arte, mas dentro da minha imagem, o foco era a sexualização. E foi muito interessante entender que dentro desse meu projeto, onde eu explorava a sensualidade, a voz que a gente estava no momento também do mundo onde a voz da mulher vinha muito por esse outro
né, ponto extremo do over sensualizar e até sexualizar, que eu acredito também que essas coisas acontecem para quebrar o status quo, sabe? Às vezes a gente precisa ir para um extremo para poder voltar para o meio. E eu fiz parte disso também. Eu queria de alguma forma dar voz e ser livre. Ser livre, eu quero falar sobre isso. Ah, você não gosta? Ah, me desculpa. Só que eu pagava o preço, né, por tudo isso. Eu sofri assédio na rua em Portugal. Eu apanhei não, porque eu não apanho. A gente brigou com um homem português muito mais velho que se sentiu no direito de passar a mão em mim. E aí eram as violências em Portugal, elas comigo, por exemplo, e com outras pessoas que eu conheço, elas eram assim, sem limites. E eu admiro muito pessoas como a Puta da Silva, por exemplo, que é uma artista Isso. maravilhosa em Lisboa, que é muito forte, né? Porque ela tem, por exemplo, ela pode falar de muitas outras camadas que eu nunca sofri e não vou sofrer. Só que requer, assim, uma força emocional e um querer. Aí eu acho que acredito que também vem a questão do propósito, que faz você continuar aonde você tá e se manter forte para poder mandar a sua mensagem. Porque, querendo ou não, artistas como ela estão desconstruindo, mesmo que assim, na dor dela que a gente nem sabe, que às vezes ela deve passar, e que com certeza, se a gente conversar, inclusive indico para, para a entrevista aqui, Por favor. é, eu acho que ela é um trabalho importantíssimo, sabe? E Portugal não é um país fácil para, não foi fácil para mim. Eu acho que por ser pequeno e a mentalidade ainda ser muito pequena em muitos lugares, porque Portugal não é Lisboa, É. nem Porto, é, sem dúvida nenhuma esse foi para mim assim o grande tapa na cara. Você mudou da Disney para a diva pop. Aquelas críticas que você tava com medo que chegassem, elas chegaram ou não chegaram? Algumas sim, outras eu me surpreendi, não. Acho que as pessoas estavam esperando muito isso. Muitas pessoas que me viram assim falaram: Caraca, nossa! Porque é muito interessante a gente ver que as divas, né, da Disney, no geral, foram todas para esse caminho. Parece que é quase um culto, né? Eu acho que a gente é tão reprimido que a gente precisa se desconstruir e eu acho que é mesmo parte do processo Disney, porque quando você tem uma responsabilidade tão grande, tão pequeno, em criar essa imagem que é um conto de fadas, porque a Disney ela é excelente em construir um conto de fadas na sua vida. Você tem acesso a tudo, você tem direito a tudo, mas em troca você tem que ser o Mickey, esse personagem que nunca cresce. E quando você cresce, você já não faz parte mais daquilo. E aí alguns artistas eles se transformaram e foram outras coisas e conseguiram espaços. Mas eu genuinamente tive uma conversa maravilhosa com a Cecília Mendonça, que eu admiro demais. E ela me disse, Yasmin, se você quiser continuar na Disney, você vai ter espaço, mas você nunca vai ser protagonista, porque você cresceu. E aquilo foi a verdade mais sincera, assim, que eu podia ter escutado, e graças a ela foi aí que eu falei, ok, cedo ou tarde eu preciso descobrir quem é a Yasmin artista fora da Yasmin do Zapping Zone, fora da Yasmin do High School Musical, fora dessa vozinha, oi gente, tudo bem? que cantava assim, tudo aqui, sabe? Então, eu até me perdi, gente. Qual era que era As a críticas não pergunta? As chegaram. críticas, as críticas. As críticas, elas chegaram, com certeza, mas eu acho que teve muito mais acolhimento do que crítica antes na Disney eu tinha muito mais crítica do que Uhum. acolhimento. Ok, Que bom. interessante. Agora, em relação a essas críticas e todas essas rejeições que você deve ter vivido, pronto, ao longo da carreira, como você fez e ainda faz para lidar com tudo isso? Eu vou abrir uma coisa, porque a Jess falou que também é um espaço de emocional. Eu acho que Pode assim, a abrir tudo vida que você quiser. Fala. A vida, a vida ela é maravilhosa, né? Não dá um ponto sem nó. A gente tá aqui, se você tá passando por alguma dificuldade, pode ter certeza que é isso aí que você precisa passar para desenvolver alguma coisa. Eu fui uma criança rejeitada pelo meu pai, eu não conhecia o meu pai. Eu fui conhecer meu pai quando eu tinha uns 13 anos de idade e fui eu que fui atrás dele para conhecer. Então,
desde muito cedo, eu entendi, eu fui rejeitada e eu sabia o que que era ser rejeitado. Então, da mesma forma que doía, porque dói num lugar muito, pessoal, né, uma coisa muito de infância, né, da sua base, também tinha uma força de entender que desde sempre eu tive que superar a rejeição. Só que por muitos anos a superação da rejeição para mim estava ligado com eu vou provar para você que eu sou muito boa. E aí veio o perfeccionismo junto com isso, né? Acho que não é à toa que se desenvolve tudo isso, porque você quer de alguma forma começar a botar por goela abaixo e ser aceita pelas pessoas, mas de fato o que eu queria ser aceita era lá pelo meu pai. No começo, depois pelo meu padrasto. E aí, quando eu fui entendendo isso, as coisas ficaram muito mais leves, né? Aí que você entende que a rejeição das outras pessoas, elas nem são pessoal. Elas rejeitam geralmente o que elas rejeitam nelas, né? É, Mas projetam em você. total. É importante você trazer isso, Yaya, pra cá. Muitas vezes a arte salva, né? A arte, ela salva a gente. Só que realmente lidar com as críticas pode tocar em pontos muito fundos e pessoais. Como você estava tratando uma rejeição que você teve na sua infância. E para uma criança, eu estou estudando psicologia da criança, para uma criança, quando ela é rejeitada pelo pai ou pela mãe, ela sempre acha que a culpa é dela. Então você Ah, cresceu a vida inteira achando que a culpa era sua porque o seu pai te rejeitou. Então você queria, de alguma forma, preencher esse. Se a culpa é minha, eu preciso fazer mais, eu preciso ser perfeita para que ele pare de me rejeitar. Porque a culpa é minha, eu preciso fazer alguma coisa. sim. E muito importante trazer para abrir os olhos das pessoas, também para as pessoas terem consciência. Por que você tá sendo um hater? Por que você tá com tanto ódio? O artista tá fazendo É, o trabalho dele. Se você não gosta, você tem todo o direito de não gostar. Você não precisa criticar. Ou você não precisa criticar o corpo da outra pessoa. It's not your business. Não tem nada a ver contigo. Você olhou pro é, seu corpo. Então, eu acho que. E a gente nunca sabe o que um artista tá passando. Ou nunca sabe o que uma pessoa tá passando. Pra gente chegar e falar e meter na vida, se meter na vida. Mas muito importante que você trouxe pra cá. E aí, eu sou super fã, né? Então eu acho que o meu. Mas assim, eu te admiro muito. Não oh, só porque você veio de Santos, mas assim, porque eu te via no Zapinzone, claro. Eu e meu melhor amigo, o Vitor, a gente era super fã. A gente te imitava, a gente fazia o negócio da Disney. A gente imitava você lá com os jogos. A gente, tipo, super queria estar no Zapinzone com você. Então, você fez parte dessa nossa infância e adolescência. Mas eu também te vi como diva pop. E, cara, eu amava. Você é linda, você brilha. Então, assim... E também te vi, tipo, em alguns recortes como atriz. Me conta um pouco sobre isso. Como é ser atriz? Como é que foi esse lado do cinema, da novela e até mesmo do teatro musical? Foi diferente? Ou você também sentiu essa pressão? Essa pressão, ela vem mais fora? Ou é você mesmo... Eu sei que você disse que você é perfeccionista, mas é você mais, tipo... Ok, te é. fiz várias perguntas em uma. Não, entendeu? Eu entendo, porque elas estão conectadas, né? De alguma forma. De uma forma não, elas estão super conectadas. Meu maior sonho até então era ser atriz. Quando eu me apliquei para Disney, eu queria ser a Gabriela do High School Musical. E eu já fazia a Gabriela do High School Musical em Santos, e a gente tinha um grupo de cover que era muito exitoso. As pessoas, a gente viajava até para São Paulo, porque primeiro a gente parecia muito com eles, segundo a gente era do mesmo grupo de teatro desde criança, então a gente tinha uma conexão assim fora do comum. Terceiro, a gente cantava ao vivo. Quarto, a gente dançava. Então a gente era um mini Disney de Santos. A galera ficava Meu assim, Deus. cara. Caraca! E aí, quando eu apliquei pra Disney, eu falei assim: nossa, minha chance, né? Vou ganhar e vou ser atriz. Não peguei, saí bem no começo. E aí, depois disso, eles abriram oportunidade onde existiam papéis para fazer a série Quando Toco Sino, e existiam duas posições para serem apresentadores: um repórter e outro apresentador, né? E eu falei, tá ótimo, né? Porque eu sabia que eu não era uma atriz ruim.
Eu falei, não, eu acho que eu tenho meu lugar aqui. E eu tinha esse olhar, eu falava, não, alguma coisa eu vou pegar aqui uma posiçãozinha e eu vou realizar esse meu sonho. E aí eu lembro que eu estava cruzando a Consolação, indo para o meu prédio, recebi uma ligação da Mel, que era na época a assessora, né, que coordenava, e ela muito feliz. Yasmin, eu preciso te contar parabéns, você vai para o Zapping Zone. Nossa, o meu mundo caiu naquele momento. A primeira coisa que passou na minha cabeça era: nossa, você não é nada uma boa atriz, né? Eles te colocaram como apresentadora porque você não sabe fazer isso. E foi assim, eu lembro que eu falei: "Ah", ela assim: "Que foi?" Ela na hora notou: "Você não tá feliz?" Falei: "Nossa, tô surpresa". Desliguei o telefone e liguei pra minha mãe chorando, falei: "Nossa, eu não sou atriz, eu não sou". Não, e aí aquilo foi assim, eu precisava trabalhar também naquela época, eu vivia com R$ 400, pagava 250 de aluguel e andava da Consolação até Perdizes, 1h30, todos os dias para fazer aula de dança, porque eu tinha de graça a aula de dança, era eu e o Samuel Nascimento, que a gente era os mais pobrezinhos, a gente ia junto caminhando, ele já literalmente vender o almoço para comprar a janta, mas assim, literal, né? E minha mãe não podia saber, porque senão ela ia me trazer de volta. E eu queria muito ter a oportunidade de fazer os cursos, porque eu sabia que eu ia desenvolver ainda mais. Eu sempre tive essa consciência. E aí, quando eu. Bom, quando eu tava já na Disney, começaram a aparecer alguns papéis, mas era sempre como a Yasmin do Zapping Zone. Eu acho que existia uma estratégia por trás. Quando eu terminei a Disney, aí eu comecei, eu falei, não, então eu vou começar a investir muito mais. Só que aí eu comecei a entender que eu era muito rejeitada como atriz. E eu falava, gente, mas por que eu sou Jura? tão rejeitada? Sim, eu era muito rejeitada como atriz. E aí eu comecei a entender que o que eu mais queria, eu botava tanta pressão, mas tanta pressão naquilo, que eu não brilhava. Eu não era natural, eu não conseguia, e eu não tinha repertório de vida. E aí eu comecei a pensar, nossa, eu preciso me desenvolver, eu preciso ver outras coisas. Para ser uma atriz, você precisa, para viver outras vidas e outras histórias, você precisa primeiro saber quem você é. E foi ali que eu comecei, quando eu saí da Disney, que eu comecei a entender que tinham coisas erradas na minha vida e era por isso que eu não conseguia me desenvolver. Eu não conseguia viver outras histórias, porque eu não vivia a minha. Nossa, e aí há quantos anos você tinha? Quando você teve Quando eu saí da esse. Disney, Quando você teve esse eu tinha uns 20, pensamento. uns 20, eu entendi que tinha uma coisa errada quando eu estava na Disney, que eu comecei a fazer terapia com uns 21. E depois com uns 23, 24, que eu falei assim, tem alguma coisa aí, algo errado não está certo. Mas eu não tinha. E assim, eu sabia da minha história, que eu passei por muitas coisas, mas até você poder, né? Uma coisa é você saber, outra coisa é você É. poder encarar as coisas. Existe um momento certo de você poder encarar certas coisas. E eu entendi que era tempo, né? Tempo, paciência e trabalho. Auto interno. Que Caramba! artista, eu falo pro meu namorado, eu falo pra ele, olha, se no final da minha vida, quando eu tiver já uns 80 anos, eu vou voltar pro teatro, assim, bem teatrão, que eu já vou ter tanta experiência de vida que vai ser babado, vou ser uma atriz babado. Adoro. Não, mas eu acho que. Cara, você teve uma inteligência emocional do caramba, assim, né? Pra pensar, nossa, acho que eu preciso ter experiência de. Não, com 24 anos, eu não sabia nem pra que lado tava o vento. Muito maravilhosa. Muito. Não sabia nem pra que lado tava o vento. Achei maravilhoso. É, qual foi o trabalho assim que mais te marcou a nível de gratificação pessoal? Tipo, esse trabalho eu. Qual foi? De todos Ah, que você. os meus pessoais, tudo que eu fiz. Tudo que eu produzi, eu mesma, nossa, do jeito que eu queria, olhar e falar assim, eu fazia as minhas músicas, eu escrevi minha letra, eu ia lá, eu fiz um pouco de produção musical, não terminei a faculdade, mas comecei, então ia lá, escolhia o produtor, falava o que eu queria nos elementos da música, depois eu dirigi o videoclipe, escrevi, escolhi os bailarinos, a coreografia. Então, para mim, aquilo era, como uma boa virginiana, era um must. Você é virginiana, você é virgem. Virginianja. Amor, por isso que você é perfeccionista.
É Não por isso. ajuda, né? Você é Virginia Anja. Maravilhosa. Beyoncé também é. Dislike Beyoncé. Coitada, né? Só ela sabe. É. Eu queria saber, quando eu era cantora, eu falei, ah, não, meu foco é a Beyoncé, né? Se ela que faz tudo, eu quero ser igual a ela, né? Mas não dá E, pra a, ter duas Beyoncé, só tem uma. e aí, agora você tá. É. Falar, você quer falar? Fala. Não, 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 não eu só fala. disse, pô, eu sou a alma Beyoncé. E aí, agora você tá no momento onde você tá descobrindo outras áreas, né? Eu queria saber quais são essas. E se você vai voltar com o seu estrelato na área mais, tipo, que eu sei que você deve estar brilhando em qualquer coisa que você esteja fazendo agora, mas assim, na área mais pros seus fãs. Agora quem tá te perguntando é uma fã, não é? Enfim, é uma fã que tá aqui. Você vai voltar a cantar, compor, produzir? Cara, não sei, talvez com 80 anos, aquelas que nem eu falo. Não sei, acho que a vida ela é muito surpreendente, a gente não pode colocar limite em nada, sabe? Porque o limite dos nossos sonhos é até onde a gente acha que pode. É É. literalmente isso. Eu tenho me descoberto desde que eu mudei de Portugal e foi assim, eu fiz eu pude me apresentar no Rock in Rio, fiz um festival também no Sol da Caparica, e ninguém me conhecia, e naquela noite tinham 3.500 pessoas assistindo o meu show, e aquilo pra mim foi tipo, caraca, eu lembro que quando eu saí as pessoas falaram: "Ela vai ser a Anitta de Portugal", era tipo essa promessa, porque era a referência mais próxima que eles tinham, mas eu estava quebrada, tô completamente quebrada emocionalmente, eu não podia eu lembro que eu estava num quarto de hotel maravilhoso sozinha, completamente sozinha, não tinha ninguém para comemorar aquilo comigo e eu chorava, né, falava: "Nossa, isso". Eu cheguei lá em algumas vezes e lá nunca era o que eu queria, né, então o que que era, né. E aí, eu abandonei, literalmente, eu falei assim: "Gente, eu vou fazer o Miss Brasil", e fui embora. Conversei com o meu time, falei: "Gente, eu vou embora, não sei o que que vai acontecer, mas eu não vou continuar com isso, não é isso que eu quero". E aí fui vender eu tenho um lado, assim, que é bastante espiritual, eu gosto de pedras, gosto de tarô, e aí eu falei: "Ai, vou viver esse meu lado ali e me aprofundar comigo", fui trabalhar numa loja. Falei, eu quero ser uma pessoa normal, assim, quem gostar de mim vai gostar de mim, não me conhece de onde eu sou, porque também tem isso, sabe? Desde os 17 anos eu tive muitas pessoas que gostavam não da Yasmin, porque elas não conheciam a Yasmin, elas só conheciam a Yaya. E eu que não sabia quem era a Yasmin, eu precisava descobrir isso. E outras coisas que eu podia fazer. E aí fui vender joias, né? Pedras brasileiras, uma brasileira maravilhosa lá na Inglaterra. Dali eu não podia ficar por causa do Brexit. E vim para Inglaterra, ou para Amsterdã, para Holanda. E aqui na Holanda, eu comecei a trabalhar na Heineken como storyteller. E lá eles ficaram muito curiosos, né? Que aí as pessoas tinham brasileiros e eles não acreditavam que, tipo, nossa, a menina da Disney. Aí a galera tipo assim, como assim a menina da. O que que ela tá fazendo aqui? Era a Yeah. primeira coisa, tipo, o que que essa menina da Disney que tem o negócio do Mickey tá fazendo aqui? Alguma coisa não batia pra eles, né? E às vezes não era suficiente só dizer que eu não queria mais ser um produto. Eu queria ser uma pessoa, né? Porque o artista, ele às vezes, dependendo de como é, ele é um produto. E se você não sabe separar, é meio babado. E aí eles me pediram, eles falaram: "Yasmin, eu quero que você treine o primeiro time de guest engagement da Heineken para ser igual a você". Por isso. Eu falei: "Gente, para ser igual a mim? Como assim?". Só que eu fiquei muito curiosa, né? Porque eu também dei aula nos momentos da minha vida, até no Brasil, para criança mais, de música e de teatro. E eu falei: "Eu vou criar um. Eu sei o que eles estão me falando e eu vou estudar". E aí fui fazer um research, criei um método, dei treinamento para eles e eles saíram. Hoje eu não trabalho mais lá, mas eles continuam com o projeto e eu tenho os meus minions, porque eles continuam usando o que eles aprenderam lá para treinar novas pessoas. Legal. E aí, com isso, eu criei um projeto que se chama The Authentic Employee, que na verdade eu comecei a trabalhar na hospitalidade e para mim foi all the way around, né? Eu comecei muito famosa para ter uma vida super simples, para trabalhar na recepção. E eu tenho a oportunidade de ter a experiência do que é ter muito
e do que é começar do zero, né? Não necessariamente ter pouco, mas começar de um outro lugar, né? Com menos autoridade e responsabilidade. Então, existem certos elementos que fazem você brilhar, que eu entendi depois que passei por isso, que é o que eu quero trazer atualmente para o mercado da hospitalidade. Eu acho que quem são as pessoas que realmente fazem a diferença nos restaurantes, nos hotéis, nas lojas, não é a barca. São as pessoas que trabalham lá. Se essas pessoas diariamente não estão felizes e não são reconhecidas, que nem a Disney fez. A Disney fez isso com a gente. Por que que a Disney é maravilhosa? Porque eles tratam a gente como se a gente fosse realmente o Mickey. Então, é por isso que a gente tem para dar. E aí eu comecei a trazer, a minha mensagem, eu entendi que meu projeto agora é trazer essa mensagem para o mercado. É falar assim, se vocês não tratarem bem essas pessoas, não tratarem, qualquer um pode fazer esse trabalho, você vai ter qualquer um resultado. Maravilhosa. Então, A comunicação sempre teve, acho que no teu ser, Yasmin, né? Eu acho que você é muito boa comunicadora e até mesmo comunicar as coisas boas para as pessoas. Você está ensinando o empregador a tratar bem os seus empregados. É uma boa comunicação, é o tato, é a empatia. Maravilhoso. E aí, não só, né? E fazer as pessoas assim, reconhecerem seus valores, porque eu acho que também se o empregado não começa a falar, não, peraí, eu tenho esse diferencial, peraí, se você não. Se eu chego aqui, tô com cara de. Né? Não vou vender. é. Então, e outra coisa que cada vez mais a tecnologia está pegando vários trabalhos, né? Você hoje, até a entrevista de trabalho é um AI que faz com você na primeira level, aqui na Europa, pelo menos. Então, qual vai ser o nosso diferencial como ser humano? A nossa autenticidade, a nossa criatividade, nosso lado emocional. Isso a máquina não tem. Então, também sobe muito a régua para o ser humano dentro dessas áreas da hospitalidade e tudo, para que esse ser humano seja cada vez um ser humano melhor como pessoa. E isso está muito diretamente ligado ao lado emocional dessas pessoas. A gente tem que dar recurso para que elas possam florescer e serem autênticas, e essa autenticidade nenhuma máquina vai copiar. E acho que isso não só no mundo profissional, que você tá no mundo empresarial profissional, mas assim, eu acho que o mundo tá precisando disso, né? A gente tá precisando um pouco mais de empatia, de se conhecer melhor, desse conhecimento mental também, de nos conhecer e saber, tá, quem eu sou, realmente eu tenho valor, né? E do outro reconhecer o valor no outro, olha, você tem valor, sabia? Eu te admiro. Acho que tá faltando um pouco mais desse amor, né? Dessa empatia. Acho que em todo mundo. Ai, gente, o papo tá ótimo com a Yaya, com a Yasmin Manaia. E agora a gente vai pro Astro News. Então, fiquem ligados. Boa noite, telesignados. Eu sou o Aba e este é o Astro News, o seu radar semanal do que os astros estão tramando. Porque eles falam, você sente, mas quem avisa, amigo é. No dia 29, o planeta da comunicação entra no signo das grandes verdades e das opiniões fortes. As conversas ganham entusiasmo, mas também exagero. Todo mundo quer ter a razão. A oposição a Urano no dia 29 e o sextil com Plutão no dia 30 trazem revelações inesperadas e confissões poderosas. Mas atenção! No dia 9 de novembro, Mercúrio fica retrógrado e o que foi dito por impulso pode precisar ser revisto. É hora de repensar promessas, crenças e discursos. No dia 4 de novembro, Marte ganha movimento e ousadia. O fogo da ação se acende, com coragem, propósito e um pouquinho de rebeldia. O trígono com Netuno no dia 4 inspira sonhos, mas a oposição a Urano no mesmo dia traz impulsos que podem virar explosões. Haja com fé, mas não sem direção. E para finalizar a quinzena, nós temos
Lua cheia em Touro no dia 5. É hora de colher os frutos do que foi semeado. Atenção ao que você valoriza e ao que realmente te dá prazer. Touro nos lembra: segurança e estabilidade são essenciais, mas cuidado com a teimosia e apego exagerado. Vênus em Escorpião no dia 6. As emoções e relações ficam intensas e profundas. Vênus em Escorpião quer verdade e conexão, mas com a quadratura com Plutão no dia 8, desafia a forma como controlamos e nos relacionamos com o outro. É hora de confrontar o que estava oculto e escolher com coragem. Pois é, telesignados, Sagitário quer correr o mundo, mas com tanto planeta retrógrado, até ele vai precisar de um mapa atualizado. Nem tudo que se move avança, e às vezes o universo puxa o travão só para garantir que nós sabemos para onde estamos indo. Júpiter, Saturno, Netuno, Urano e agora Mercúrio, todos revisando, repensando e reavaliando. Então não confunda a pausa com estagnação. O céu não parou, ele só entrou em modo revisão. E enquanto isso, todos nós podemos reaprender a andar, mas com propósito. Mais uma quinzena, mais uma transição, mais uma desculpa para culpar o seu signo. Por hoje é só, telesignados, e que os astros sejam leves, ou ao menos previsíveis. Eu sou o Aba, este é o Astro News, e nos vemos daqui a 15 dias com mais notícias no All That Jazzes. Voltamos do Astro News com esse aba maravilhoso! Ai, que delícia! Amigo, você é maravilhoso, você é tão gostoso, eu te amo. Eu adoro que ele faz essa cara. E aí, a gente já sabe, mas eu quero que você se exponha um pouco mais. Qual é o teu signo? Meu signo é Virgem, graças a Deus, com ascendente em Gêmeos. Caraca, Sabe o que eu ia por dizer? isso. Sabe o que eu ia dizer? Porque ela logo no início estava falando de eu sempre tive curiosidade para aprender várias coisas e fazer várias coisas. Aí eu, ai. Deve ter gêmeos aí. Tem Gêmeos, com certeza, senão eu seria contadora. A tua lua é o quê, Yayai? Tu sabe a tua lua? Virgem. Sou Caraca! Virgem, Gêmeos, Virgem. Ai, uau. E sabe teu Marte também? Aquela já bem te Já expondo. Sabe o Marte? famoso, gente. O Vênus, o Marte. Ela sabe o Vênus e o Marte. Ah, eu sei, eu tenho, assim de cor, eu tenho muito Capricórnio, Faz sentido, muito Virgem, eu tenho uns, é muito terra. Graças a Deus que eu tenho esses Gêmeos aí pra dar senão ia ser, nossa, complicadíssimo. Ai, amiga, maravilhosa. Gente de terra é ótimo. Aqui em casa é fogo. Eu sou fogo e a Holly é fogo. Mas gente de terra é ótimo. Gente de terra é ótimo pra dar aquela... Sabe? Baixada na terra. Baixando na... Que a gente aqui, gente, é tudo fogo. E você, Aba? Eu sou de Capricórnio. O Aba é terra. Ah, claro, com certeza. Aquelas... E aí, eu não ia conseguir trabalhar com uma pessoa que não fosse de terra. E assim, o Aba, a gente é, tipo, muito amigos, tipo, melhores amigos. E eu também não consigo, eu só consigo fazer amizade, assim, mesmo forte, amizade com várias pessoas, mas assim, forte com gente de terra. Não consigo, eu já sou muito insuportável, eu preciso de terra pra dar uma baixada nesse fogo. É muito fogo. Maravilhoso. Ai, Olha, agora a gente vai fazer um jogo, que é o jogo da Xuxa, que é aquele jogo. Eu falo uma palavra e você fala a primeira coisa que vem na sua cabeça. Você conhece esse jogo, né? A gente é fã da Xuxa. Bom, vamos lá. Vou começar. Tá preparada? Preparada. Então vamos lá. Primeira coisa, tá? Tipo, solta. Família. Amo. Felicidade. Essencial. Casa. Minha casa, minha primeira casa. Ah, essa aqui. Amor. Amor próprio. Um lugar no mundo. Santos.
Daqui 5 anos você se vê em... Eu me vejo, não sei se mas maravilhosa. Eu com 40 anos eu vou estar tudo. O pessoal que se segure. Inspiração? Acho que o amor. Não O há amor te, ninguém. o O amor te amor. inspira. O amor. A Yaya, não. A Yaya não. A Yasmin Manaia com a Yasmin Manaia é... Yasmin ao quadrado. Ao quadrado, mas bem virginiana. Yasmin Bem com... virginiana. Yasmin com Yasmin, Yasmin ao quadrado. É muito Yasmin, gente, meu Deus. Maravilhosa. Eu achei que você tinha fogo no seu álbum. Você é tão energética, tão Também comunicativa. achei. Eu achei muito que você tinha fogo. Também achei. Nossa, acho que é o que mais me falta, na real. É, pode fazer, Aba. A pergunta de milhão. Então eu. Yasmin, se você fosse dar um último recado agora e pudesse incentivar um artista ou uma pessoa que quer mudar de vida, o que você diria para essa pessoa? Eu diria para essa pessoa, sem romantismo, para ela acreditar nela. Não em ninguém, mas acreditar nela, na voz interna, porque a gente está cada vez mais sendo influenciado por tantas vozes e o ritmo das coisas é exponencial que a gente está perdendo a nossa autenticidade. E eu acho que é muito perigoso, depois de muitos anos, você acordar e ver que você fez tudo o que todo mundo queria, menos o que você queria. Seja aquilo a arte, seja a sua vida pessoal, seja um sonho que ninguém te apoia. Não faz sentido para ninguém, às vezes pode não fazer sentido para você, mas investiga. Escuta você com você mesmo, porque lá na frente vai valer a pena. Pode não fazer sentido, mas vai valer a pena. E aí, vou te fazer uma pergunta agora. O que você acha que a Yaya, pequenininha, aquela que via os programas da Xuxa, que fazia shows com as irmãs dentro de casa, que ainda não tinha chego na Disney, o que você acha que ela diria pra Yaya de hoje, de 35 anos, morando na Holanda, fazendo coisas diferentes, se descobrindo, redescobrindo, ensinando e aprendendo? O que você acha que essa Yaya pequenininha diria pra essa grande Yaya? Eu sabia que você ia conseguir. E o que... Ai, eu vou chorar. Eu também, porque eu lembro muito É muito engraçado que eu lembro de quando eu era muito, muito pequena, acho que eu tinha uns 6 anos. E aconteceu uma situação e eu tava chorando sozinha, atrás da porta, escondida, porque eu não queria que ninguém me visse. E aí veio uma voz assim dentro de mim que falou assim: você vai conseguir. Não, não fica assim triste. Era uma mensagem de criança, mas eu lembro muito forte que falava assim: você vai conseguir. E aí eu parei de chorar. Eu tinha uns 6 anos, eu acho. Eu segurei minhas lágrimas assim, eu fui forte. E eu Muito lembro bom. disso sempre. Maravilhoso. Quando a gente tem essa imagem, né, da gente se olhando quando pequeno, dá que mexe muito comigo. E o que você acha que você diria pra essa Yaya pequena agora? Você se olhando ali, pequenininha, chorando, o que você diria pra ela agora? Você agora, grande Yaya. Eu não diria nada, eu abraçaria ela. Só isso. Porque eu acho que faltaram alguns momentos de acolhimento e era isso que ela precisava. Eu só acolheria. Tá tudo bem chorar. Você vai Yaya, conseguir. gente, vou te dizer uma coisa. Você conseguiu muito. Oh, Você se acolheu. Eu te admiro muito. Você é maravilhosa. Eu sou mesmo sua fã. E tudo que você quiser fazer na sua vida, tipo, eu vou estar aqui pra ser tua fã. Eu e o meu melhor amigo Vitor. A gente vai estar aqui. Tudo que você quiser fazer, se você quiser, sei lá, abrir e vender laranja, a gente vai ser teu fã e vai colocar Yaya vendendo laranja e vai usar. Com certeza, você é maravilhosa. Eu te admiro muito. Que incrível a tua história de vida. Obrigada de novo por ter aceitado estar aqui com a gente. Isso me apresenta muito pra mim. Eu agora tô sentindo eu consegui uma coisa muito legal. tem tantas outras que você que você já conseguiu, né? Porque, nossa, quando você me falou, tô em Nova York, eu falei, nossa, essa menina é babadeira. Imagina se ela tá. Gente, imagina de onde a gente veio até onde a gente tá. Só sobreviver, né? Viver
porque só É. sobreviver, porque a gente também, muita gente sobrevive, eu tive nesse lugar. Hoje eu posso dizer que eu vivo. Sobreviver já é difícil. Viver é ainda uma conquista muito, já deveria ser assim o gol. Agora, viver com oportunidades, fazendo acontecer, nossa, aí é outro nível. É, a gente sai lá de Santos, tipo. Eu saí de Santos também, mas eu amo a minha cidade. Faz 7 anos que eu não vou pro Brasil. 7 anos que eu não vou pra Santos. Faz muito Eu sei tempo. como que é. Eu fiquei 6 também. É Tu, bom, é tu, interessante. É tô com, interessante. Você vai voltar assim, vai dar uma assustada, mas vai ser bom. tô com meu coração assim, chorando, assim, despedaçado, mas enfim. Não deu, né? Eu coloquei outras prioridades na frente. E a minha mãe também sempre vem pra cá. O meu irmão tá morando em Portugal, então é mais fácil de eu gerenciar. Ah, que bom. Mas enfim, muito obrigada por estar aqui, muito obrigada por ser de Santos, muito obrigada por a gente ter esse papo. Eu quero muito te encontrar pessoalmente de novo. Quando você estiver aqui em Nova York, vem pra cá com seu boy, vocês ficam aqui em casa, tá? Ai, Tá amei. convidada já. E você aqui na Holanda, se vocês vierem, tem Se aqui a o meu gente for, eu te escritório. aviso. Não, se a gente for, eu Sim. te aviso. Eu nunca fui pra Amsterdã, nunca fui pra Holanda. Nunca fui, não É, conheço nada. você Quer dizer, vai eu nem achar. viajei muito pela Europa. Eu nunca fui. Tem muita vida ainda. Ixi. Então, eu quero. Se eu for, eu te aviso. Muito obrigada por estar aqui. Um beijo pra você, um beijo pro seu marido. Marido não. É boy, pro seu boy, Namorido. namorado. Eu desejo que você seja, assim, cada vez mais feliz e que você continue sendo assim. Ai, você é maravilhosa. Tipo, Ai, o que que mais eu lindo. dizer? Eu recebo todo o seu amor. Muito obrigada. Recebo mesmo. De coração completamente aberto. Amo. Um privilégio. Eu acho que essa é a palavra. É um privilégio poder receber tanto amor de tantas pessoas que às vezes, né, não é nem assim minha mãe, meu pai, minha irmã, porque a gente tá acostumado, né, a família, mas poder receber amor de pessoas que a gente não convive é um privilégio. Sou grata. Yasmin, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer te conhecer. Amei mesmo. Obrigado por partilhar a sua história, que foi realmente algo rico para todo mundo que vai ouvir, eu tenho certeza disso. E também uma grande inspiração, não é? Você é maravilhosa, mas pronto, eu tenho que evitar falando disso, que a gente traz sempre alguém maravilhoso. Eu sempre digo a mesma coisa, mas aqui não sei encontrar outra palavra. Eu acho que essa é a melhor para descrever. E obrigado. Eu que agradeço, Aba. Que delícia conhecer pessoas maravilhosas, né? E outra nova pessoa como você, que estava aí em Portugal, assim. A vida é maravilhosa. Se não era aí, ia ser, né? Foi aqui. E para vocês, parabéns pela iniciativa, pelo projeto. Não é sobre ser a Beyoncé, mas é sobre fazer o que é possível hoje. O que que eu posso fazer hoje para me comunicar, para passar minha mensagem, para realizar o que eu sinto no coração. E eu admiro muito quem produz, quem faz, quem vai. Vocês têm o minha total admiração, o meu total apoio. E eu espero encontrar pra gente tomar um drinkzinho, seja aqui, seja em Nova York, ou seja, né, em Portugal e nesse mundo todo. Por favor. Sim. Obrigada, Yaya. Obrigada, Aba. Muito obrigada por estar sempre aqui comigo. Você é maravilhoso. Obrigada por me aguentar, por me aceitar. Eu te amo muito. E obrigada a você, everyone, que esteve com a gente nesse maravilhoso papo com a Yaya, com a Yasmin Manaya. Gente, muito obrigada. Eu quero falar pra vocês não se esquecerem de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse conteúdo que tá incrível. Vocês já viram, né? E eu quero agradecer também a nossa parceira Ana Agra, que tá sempre aqui com a gente, parceria do canal. Ela é personal training. Se você precisa ou se você quer um treinamento físico específico e especializado em você, ela consegue te ajudar. E se você vier aqui do canal, você tem 10% de desconto. Só mandar pra ela Hi Everyone 10. E aí você consegue 10% de desconto aqui do All That Jazz. Tá bom? Gente, muito obrigada. Um beijo. Beijo pra Xuxa e tchau!